Para esse vídeo, eu separei as principais dúvidas que eu recebi numa caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vou responder todas elas aqui para vocês. Mas fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que alguma dessas dúvidas podem ser as suas também. Vamos lá! A primeira pergunta é a seguinte: Nubank é confiável para fazer investimentos? A resposta é sim. Eu recebo muitas perguntas sobre o Nubank e é até compreensível, até porque o Nubank é uma das instituições com mais números de clientes do nosso país. Só que a minha resposta vai servir tanto para o Nubank quanto para qualquer outra corretora que você faça os seus investimentos. Quando você investe em ações, fundos imobiliários, ETFs, ativos de renda variável no geral, ou até mesmo em títulos públicos federais através do Tesouro Direto, todos esses investimentos são custodiados na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Dito isso, caso a sua corretora declare falência, vamos supor o Nubank, não vai acontecer nada com esses seus investimentos. Você vai ter a transferência desses investimentos para outra corretora, mas quem faz de fato a guarda é a CBLC. O único dinheiro que corre risco em relação a corretoras é o dinheiro que fica parado na conta sem estar investido em algum lugar. Até existe o MRP, que é o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, cujo ele vai te dar uma proteção ali de até R$120 mil. Só que não é tão simples assim você simplesmente acionar o MRP para ter de volta o dinheiro que estava parado na conta da sua corretora, porque existem algumas regras para você se enquadrar para conseguir ter esse ressarcimento. Um exemplo: caso aquele dinheiro parado na conta da corretora tenha sido proveniente de alguma operação que você fez na bolsa, você até consegue acionar o MRP. Agora, se foi algum dinheiro que você nem sequer chegou a investir, você simplesmente transferiu do seu banco para a conta da sua corretora e deixou ali parado, você provavelmente vai sim perder esse dinheiro. Mas é muito difícil. Se você escolhe uma boa corretora, dificilmente você vai passar por essa situação. Então foque em escolher uma corretora com taxa zero. Isso é muito importante, principalmente para investidores iniciantes. Uma corretora que seja intuitiva, fácil de se mexer e que não te gere dúvidas. Inclusive, essa resposta também serve para outra pergunta que eu recebo com frequência, que é: tem algum problema eu deixar todos os meus investimentos em apenas uma corretora? Eu corro risco de perder esse investimento? A resposta é não, porque a gente tem tanto a CBLC quanto o MRP. A próxima pergunta é a seguinte: quanto rende líquido um CDB pré-fixado de 14%? Bom, se você não sabe o que é um CDB pré-fixado, um CDB é quando você empresta dinheiro para um banco e em troca você recebe juros em cima daquilo que você investiu. Nesse caso, é uma taxa fixa de 14% ao ano até o vencimento. Só que, como qualquer CDB, nós temos o imposto de renda que vai incidir sobre esse rendimento. E no final, quanto que a gente já vai ter líquido descontando o imposto de renda? O cálculo é bem simples. Para você não errar mais, você vai precisar fazer o seguinte: você vai olhar o vencimento desse seu CDB, você pode olhar em meses ou em dias corridos. Se vencerem até 180 dias corridos, a alíquota vai ser de 22,5%. Se ficar entre 181 e 360 dias corridos, a alíquota será de 20%, e assim sucessivamente. Vamos supor então que esse CDB vai vencer daqui 721 dias corridos, então ele vai se encaixar nessa alíquota de 15%. É só você pegar a rentabilidade desse CDB, que no caso é de 14%, e você vai multiplicar por 1 menos a alíquota de imposto de renda. A alíquota não é 15%, então você vai colocar aqui 0,15. A resposta vai dar 11,9, ou seja, a sua rentabilidade líquida vai ser de 11,9% ao ano. Isso aqui serve para qualquer valor. Se esse CDB pré-fixado fosse de 17% ao ano, um exemplo, e o vencimento dele fosse daqui 360 dias, ou seja, a alíquota seria de 20%. É só você colocar aqui 0,20, a rentabilidade líquida vai ser de 13,6. Então é bem simples, você só precisa olhar o vencimento do título e saber a alíquota de imposto de renda para você conseguir fazer o cálculo. Aproveitando que estamos falando de CDB, tem uma outra pergunta falando o seguinte: o que você acha do CDB-DI do Banco Itaú? Recentemente coloquei minha reserva nesse CDB. O CDB-DI do Banco Itaú é o CDB de liquidez diária, aquele CDB que você pode resgatar a qualquer momento. Então, eu particularmente gosto bastante do CDB do Itaú. Basicamente, seja do Itaú ou de qualquer outro banco, você tem que procurar um CDB de liquidez diária para sua reserva de emergência que renda no mínimo 100% do CDI. Render menos
do que isso não faz o mínimo sentido. Se você tem um CDB de liquidez diária que rende pelo menos 100% do CDI de uma instituição confiável, com boa saúde financeira, até porque estamos falando da sua reserva de emergência, e que permite que você tenha fácil acesso a esse dinheiro, por quê? Existem alguns CDBs de liquidez diária no qual você tem restrição de horário para pedir o resgate, e eu particularmente prefiro CDBs de liquidez diária que te permitem resgate imediato, ou seja, você pode resgatar final de semana, fora do horário comercial, de madrugada. Eu acho um ponto muito positivo, principalmente falando de reserva de emergência. Então, o CDB-DI do Banco Itaú é um feijão com arroz para a sua reserva de emergência. Eu acho uma ótima opção, mas também existem outras boas opções no mercado. A próxima pergunta: o que acontece se eu comprar uma cota de fundos imobiliários e não investir mais, só receber os dividendos? Bom, quando você investe em fundos imobiliários, você vai ter a rentabilidade da própria cotação, que pode tanto se valorizar quanto se desvalorizar, e você também vai ter esse recebimento de dividendos. Se você compra uma cota e só recebe os dividendos, se esse fundo imobiliário for um fundo imobiliário de papel, basicamente o dinheiro que você investiu vai ficar de lado, tá? Por quê? Fundos imobiliários de papéis, que são aqueles fundos que investem em títulos de renda fixa, conhecido como CRIs, em tese, eles não foram feitos para ter uma alta valorização. Por quê? Porque o fundo ele vai pegar o rendimento que ele teve. Então, se um fundo ele investe num título de renda fixa, ele vai pegar essa rentabilidade que ele teve no mês, que pode ser indexado ao CDI ou indexado à inflação, e vai distribuir para o cotista em forma de dividendo. Vamos supor que um fundo ele tem ali uma rentabilidade atrelada à inflação. Ele vai estar basicamente distribuindo para você a inflação. Então, o seu principal, que é o patrimônio que você investiu, a tendência é que fique de lado em fundos imobiliários de papel. Já em fundos imobiliários de tijolo, que investem diretamente em imóveis físicos, você tem um imóvel por trás, porque o patrimônio do fundo são imóveis. E, em tese, o que acontece com imóveis no longo prazo? Eles se valorizam. Então, em tese, fundos imobiliários de tijolo, eles tendem a se valorizar no longo prazo. Mas aí você vai falar, tá, Bruna, mas os fundos imobiliários estão despencando. Sim, porque é um momento macro que estamos passando. Taxas de juros estão elevadas e isso vai pressionar, sim, os fundos imobiliários, as ações, os ativos de risco no geral. Isso significa que daqui a pouco tempo eles vão se recuperar? Não, ninguém sabe disso. Então não coloque seu dinheiro em fundos imobiliários ou ações achando que eles vão se recuperar daqui a um curto período de tempo. Eu estou recebendo muitas mensagens de muitas pessoas que estão desanimadas ao investir principalmente em fundos imobiliários. Por quê? Eles falam o seguinte: ah, Bruna, eu não aguento mais escutar as pessoas falando que fundos imobiliários são oportunidades, que estão baratos, só que eu coloco meu dinheiro e não acontece nada. Muito pelo contrário, ele só desvaloriza. Você achar que um ativo está em oportunidade não significa que daqui a um curto período de tempo ele já vai ter se valorizado. Entenda o motivo dele estar passando por esse momento. E qual é o motivo? Taxa de juros elevadas. Enquanto a gente ficar nessa situação, os fundos imobiliários vão continuar sofrendo. E você precisa estar ciente disso para você não se decepcionar com seus investimentos. Então, basicamente, o que eu aconselho? Se você quer investir em fundos imobiliários, pensando em renda, e se você não está na fase de usufruir da renda, não faz muito sentido você ficar recebendo esses dividendos e não reinvestir. Quando você reinveste os seus dividendos, você está ali potencializando os seus resultados nos fundos imobiliários, quando você não estiver usufruindo da renda, tá? Agora, se você estiver na fase de construção de patrimônio, você não está na fase de usufruir da renda, você pode sim se aproveitar de outros ativos, como por exemplo as ações, que tendem a te dar uma valorização maior do que os fundos imobiliários. O foco dos FIIs é geração de renda. Então, quando você vai montar sua carteira de investimentos, você tem que entender o propósito de cada classe de ativo. O propósito dos FIIs não é te dar uma baita valorização de patrimônio, é te gerar renda. Esse é teu objetivo? Você já está na fase de usufruir da renda? Não. Seu objetivo é valorizar o seu patrimônio? Sim. Então, você pode utilizar de outros ativos. Significa que, então eu vou ter zero fundos imobiliários? Não. Você pode ter, mas você tem que entender o propósito daquele ativo para depois você não ficar ali decepcionado falando que é um péssimo investimento. A próxima pergunta é a seguinte: quais parâmetros considerar para escolher uma ação para a sua carteira? Existe uma consideração que eu já acho importante você fazer logo no início. Qual é o seu propósito? Buscar empresas maduras, consolidadas no mercado, onde muitas vezes empresas maduras e consolidadas elas costumam ter uma distribuição de dividendos maior, ou você quer focar em empresas que ainda têm ali uma projeção de crescer mais? São duas empresas com características diferentes. Normalmente, empresas de crescimento, por ela estar
nessa fase mesmo de investir no próprio negócio, continuar ali prosperando e alavancando os seus resultados, ela, na grande maioria das vezes, vai pegar o seu lucro e vai reinvestir no próprio negócio. Ela não vai ficar distribuindo tantos dividendos assim. Agora, quando falamos de empresas ali sólidas, maduras, que muitas vezes não tem tanto espaço para crescer assim, elas já conseguem pegar grande parte do seu lucro e distribuir para os seus acionistas em forma de dividendos. Então, você precisa escolher ali. Não necessariamente você precisa focar 100% em empresas de dividendo. Você também pode ter um pouco de empresa de crescimento, se faz sentido para você. Mas você precisa primeiro fazer essa escolha. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes as empresas de crescimento, elas são negociadas em múltiplos elevados. O mercado está pagando acima do que a empresa vale, relativamente ali apostando num crescimento. Então você tem que entender que múltiplos dessas empresas são mais altos, porque muitos investidores ficam olhando ali múltiplos querendo empresas baratas. Então normalmente você vai acabar encontrando, principalmente se for uma empresa boa, uma empresa de crescimento com um múltiplo elevado. Um belo exemplo é a WEG. É uma empresa madura, sólida, mas ainda assim ela acaba sendo uma empresa um pouco mais voltada ainda para crescimento. É lógico, ela já cresceu bastante, ela não tem como crescer eternamente, mas se você for olhar para os múltiplos dela, você vai ver que é uma empresa que apresenta um múltiplo mais elevado, porque o mercado coloca fé, digamos assim, que a empresa vai continuar crescendo. Só que como eu sei que a maioria dos investidores brasileiros focam em empresas ali de dividendos, você vai precisar olhar alguns parâmetros. Se a empresa distribui dividendos, ela está distribuindo uma parte do seu lucro. Então, basicamente, você vai precisar buscar empresas lucrativas, com lucros consistentes. Você não vai querer uma empresa na sua carteira que oscila muito de resultado, uma hora dá lucro, uma hora dá prejuízo, se você, por exemplo, está focando em dividendos. Você vai precisar olhar também o payout, que é a porcentagem do lucro que a empresa distribui em forma de dividendos para os seus acionistas. Por quê? Uma empresa mais madura e sólida, normalmente ela vai distribuir um percentual maior do seu lucro, mais do que 50%. Então você olha ali uma empresa que distribui 60, 70, 80% do seu lucro para os seus acionistas. Então, se você está ali buscando empresas que pagam dividendos, você precisa olhar para o payout, olhar para o lucro, como a gente acabou de mencionar, olhar também para a dívida da empresa. Se a dívida dela está controlada, você não vai querer uma empresa que está muito endividada, porque isso pode atrapalhar o seu resultado financeiro. E como que você olha, então, o endividamento de uma empresa? Vamos lá. Vamos entrar aqui no site da UVP Analítica, descer um pouquinho, que já vamos conseguir encontrar esse indicador, que é o indicador de endividamento, conhecido como dívida líquida sobre o EBITDA. O que significa isso? Vamos lá. A dívida líquida é basicamente a dívida da empresa menos o que ela tem em caixa. Então, vamos supor que a empresa tenha R$ 1 milhão em dívidas e 10 milhões de reais em caixa. Você concorda comigo que ela consegue pagar essa dívida e ainda assim sobrar dinheiro em caixa? Porque se ela tem 1 milhão de dívidas e 10 milhões em caixa, ela paga a dívida e ainda fica com 9 milhões. Se você fizer essa subtração, você vai pegar a dívida total da empresa, que é 1 milhão, menos o que ela tem em caixa, que são 10 milhões. 1 menos 10 vai dar um resultado negativo de menos 9 milhões. Então, se a empresa ela possui uma dívida líquida negativa, isso é um bom sinal, porque significa que ela consegue arcar com as suas dívidas e ainda assim sobrar dinheiro. No caso aqui da WEG, como você pode perceber, o indicador dívida líquida sobre EBITDA é negativo. Por quê? Porque a dívida líquida da empresa é negativa. Tá, Bruna, mas como é que eu consigo então interpretar esse resultado? Vamos lá. O EBITDA é o lucro operacional da empresa, é o quanto ela consegue gerar de caixa com as suas operações. Como que conseguimos, então, interpretar essa divisão? Quando você divide a dívida sobre o EBITDA, você está ali mensurando quanto tempo a empresa levaria para pagar essas dívidas apenas com seu lucro operacional, apenas com o que ela consegue gerar com as suas operações. Quanto maior for o resultado dessa divisão, significa que a empresa levaria cada vez mais tempo para pagar essa dívida, o que, em tese, é um ponto negativo. Justamente por isso que o mercado costuma olhar esse indicador e aceitar como um indicador aceitável até o número 3. Então, quando essa divisão começa a ficar maior do que 3, você já pode ligar ali um sinal de alerta, porque significa que o grau de endividamento da empresa está ficando cada vez mais elevado. E isso pode significar algum problema para ela. Você vai precisar analisar para entender o porquê que ela está se endividando. Você também pode olhar a margem líquida da empresa, que é basicamente o quanto ela consegue gerar de lucro sobre a sua receita. Então, se a empresa, por exemplo, tem R$ 100 de receita e consegue gerar R$ 20 de lucro, ela tem uma margem líquida de 20%. Quanto maior,
maior a eficiência. No caso aqui da WEG, ela possui uma margem líquida bem interessante de 17,74. Significa basicamente que a cada R$ 100 que a empresa tem de receita, 17,74 é lucro. É uma empresa que você pode perceber aqui, ó, que desde 2018 vem aumentando a sua margem líquida. No ano de 2023, a sua margem foi de 18,05. Um outro indicador bem legal também é o indicador de rentabilidade, conhecido como ROI, que é o Return on Equity, o quanto a empresa consegue gerar de lucro frente ao que ela tem de patrimônio. Será que ela consegue rentabilizar bem o seu acionista? No caso da WEG, ela possui um ROI muito interessante de 32,13%. Inclusive, muitos investidores gostam de comparar o ROI de uma empresa com a taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? É a taxa Selic. Se você fosse investir hoje, por exemplo, no Tesouro Selic, você receberia 11,25% ao ano de rentabilidade. Só que se você quer correr risco investindo numa empresa, você vai querer um retorno maior do que isso. Então você pode fazer essa comparação. Se uma empresa está com um ROI abaixo da taxa livre de risco, pode ser que não seja um bom negócio. No caso da WEG, você pode ver que o ROI dela é muito mais alto do que a taxa livre de risco. Hoje, a taxa Selic está em 11,25. O retorno que a WEG entrega para os seus acionistas, o que ela consegue gerar de lucro frente ao que ela tem de patrimônio, é 32%. Então, basicamente, esse é o beabá. Buscar empresas sólidas, consolidadas, que apresentam lucros consistentes, que possuem uma dívida controlada. Se você é um investidor que gosta de dividendos, olhar o histórico também de distribuição de dividendos dessa empresa e entender qual setor que ela está atuando. É um setor mais complicado ou não? Normalmente, setores mais complicados são setores ligados, por exemplo, a materiais básicos, que são aqueles setores ligados às commodities, petróleo, minério, porque você tem muita volatilidade no preço do minério, no preço do petróleo, e quando esses preços oscilam das commodities, isso afeta o resultado dessas empresas. Não significa que Petrobras, Vale são empresas ruins, de forma alguma, tá? Só estou falando que às vezes para o investidor que está começando, que tem ali medo de volatilidade, daquelas mudanças de preços, pode ser que seja uma escolha ali que traga uma certa preocupação. Então eu estou falando aqui para quem está querendo escolher as primeiras ações. Então busque empresas de setores mais sólidos, que têm menos volatilidade, normalmente do setor financeiro, como bancos, seguradoras, empresas de energia, saneamento. Todas essas empresas são mais tranquilas para quem está iniciando. Mas depois, quando você for expandindo a sua carteira, você pode sim diversificar e escolher empresas de outros setores, mas sempre priorizando isso que a gente vem falando. Uma empresa ali tranquila, que dê lucro, com dívida controlada, ou até mesmo se for uma empresa de crescimento, uma empresa que você enxerga perspectiva para esse crescimento. Então, essas foram as perguntas que eu separei lá da minha caixinha no Instagram para trazer aqui para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, podem deixar aí nos comentários que com certeza eu trarei mais. Vocês também podem me seguir lá no Instagram, que frequentemente eu estou abrindo caixinhas de perguntas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.